Hoje a gente vai fundo num assunto chave para entender o Brasil de hoje. As facções criminosas, vamos usar várias fontes, artigos, relatórios, para investigar como esses grupos nasceram, cresceram, se espalharam pelo país e até fora dele. E também o surgimento das milícias, né? O objetivo aqui é tentar entender essa evolução toda e o impacto gigantesco que isso tem na nossa sociedade. Então, para começar, como foi que essas organizações apareceram e ganharam essa força toda? Olha, a coisa começou a germinar lá nos anos 70, 80. O cenário era assim, prisões superlotadas, muita violência, sabe? E o Estado não estava muito presente ali dentro, de forma efetiva. Era um caldo de cultura, como alguns pesquisadores chamam. Um ambiente fértil, então. Exato. E tinha o contexto da ditadura militar. Misturaram presos comuns com presos políticos. Lá em Ilha Grande, por exemplo. Ah, essa mistura é famosa. Sim. E aí aconteceu uma troca, né? Os presos políticos tinham experiência de organização, um discurso de resistência. E os presos comuns, eles aprenderam, adaptaram isso para a realidade deles. E é nesse cenário que o Comando Vermelho, o CV, nasce em Ilha Grande no fim dos anos 70. Dessa união. Exatamente. E olha só, coincide com a explosão do tráfico de cocaína no Rio de Janeiro. Uma coisa ligada à outra, de certa forma. Interessante. Eles chegaram a ter um lema, né? Paz, justiça e liberdade. E até um código interno. Isso mostra uma tentativa de se organizar desde cedo. Sim, uma estrutura inicial. Anos depois, já em 93, lá em São Paulo surge o PCC, o primeiro comando da capital. E a origem dele é muito marcada, né? Foi uma resposta direta ao massacre do Carandiru, de 92. Uma reação forte. Muito forte. O objetivo inicial era esse: lutar contra a opressão no sistema prisional, vingar as mortes, organizar os presos, criar o que eles chamavam de Partido do Crime. Um partido? É, mas o que chama atenção no PCC é a evolução de um grupo que só reagia para uma organização, assim, com planos, com visão de futuro, quase uma empresa do crime, que não só pratica crimes, mas regula o ambiente criminal onde atua. Como assim, regula? Eles têm um código de conduta bem rígido, o proceder, e uma estrutura para dar suporte aos membros, sabe? Essa capacidade de impor ordem interna foi um diferencial para eles crescerem tanto. E essa expansão foi impressionante, né? A gente ouve falar da faccionalização do crime no Brasil. Parece que esse modelo se espalhou. Se espalhou e muito. O PCC usou um modelo mais centralizado, tipo matriz e filial, sabe? Aproveitando transferências de presos, fazendo os batismos, que são rituais de entrada, para disseminar a ideologia deles. E o CV? O CV foi por um caminho diferente, mais descentralizado, como se fossem franquias. Fizeram muitas alianças locais. A estrutura nacional não é tão definida quanto a do PCC. E essa expansão diferente levou a conflito, imagino. Com certeza. O ponto de virada foi ali por 2016. Aquela aliança antiga que existia entre PCC e CV acabou. E aí começou uma guerra aberta mesmo, por controle de território. Uma disputa que polarizou o crime no país todo. Uma guerra. E onde essa guerra ficou mais evidente? Olha, um lugar-chave é a Amazônia, por causa da Rota dos Solimões, essencial para o tráfico. Ali a gente viu a ascensão e depois a fragmentação da família do Norte, a FDN, que era aliada do CV. E o PCC? O PCC mirou mais longe, tentou se internacionalizar, controlar fronteiras, principalmente Paraguai, Bolívia, usando rios, pistas clandestinas, uma logística complexa para se conectar com o mercado global de drogas via Porto de Santos e até com máfias na Europa. Nossa, é uma operação gigantesca. E enquanto isso tudo acontecia, no Rio de Janeiro, um outro fenômeno ganhava corpo, né? As milícias. Exato. E elas são diferentes. A composição é outra. Sim, formadas principalmente por policiais, bombeiros, agentes de segurança. Da ativa ou da reserva. Isso. E a expansão delas no Rio foi assustadora. Em 2023, os dados mostravam que elas controlavam quase 2/3 das áreas dominadas por grupos armados na cidade. É muita coisa. Lembro que no início algumas autoridades até elogiavam, né? Diziam que era um mal menor. Sim, houve essa fase. Mas a percepção mudou muito. O caso da equipe do jornal O Dia, que foi torturada, a CPI das milícias,
Isso tudo expôs a realidade delas. E como elas operam é diferente das facções. O foco é muito na exploração econômica direta do território. Eles cobram taxa para tudo, gás, gatonete, que é TV a cabo e internet pirata, segurança fajuta, transporte alternativo. Controlam a vida das pessoas. Totalmente. E atuam pesado na grilagem de terras, construção civil irregular, o que chamam de urbanismo miliciano. E o que é mais grave, né? Usam o conhecimento, a rede de contatos e, muitas vezes, a proteção que vem do fato de serem ou terem sido agentes do Estado. É uma mistura perigosa. E parece que a própria omissão do Estado ajudou nessa expansão, né? Menos operações policiais nessas áreas. Há essa percepção forte, sim. Uma certa negligência que permitiu que elas crescessem, especialmente na zona oeste do Rio. E falando em dinheiro, a economia desses grupos, tanto facções quanto milícias, não é só tráfico, né? De jeito nenhum. O portfólio é bem variado. Tem extorsão, contrabando, roubo de carga e a corrupção que permeia tudo isso. Temos exemplos concretos dessa infiltração na economia legal. Vários. O PCC já foi investigado por envolvimento no setor de combustíveis, em empresas de ônibus lá em São Paulo. As milícias, como a gente falou, no mercado imobiliário do Rio é muito forte. E como eles fazem para limpar tanto dinheiro sujo? Lavagem de dinheiro? Usam de tudo um pouco. Empresas de fachada, fraudes em impostos, operações financeiras complexas entre estados. Bem sofisticado. Muito. E investem em negócios que parecem legítimos, né? Padaria, posto de gasolina, time de futebol pequeno, até ONGs. A ideia não é só lavar o dinheiro, mas ganhar influência, acesso a contratos públicos. E isso contamina a economia toda, imagino. Concorrência desleal. Exato. Corrompe a economia formal e aumenta ainda mais o poder desses grupos. Os impactos disso na vida das pessoas devem ser terríveis. A violência, para começar. A violência é uma ferramenta para eles. Para disputar território, para impor disciplina interna, para intimidar a população. Essas guerras entre grupos, como a gente vê na zona oeste do Rio, causam pânico, picos de homicídios. Um terror constante para quem mora lá. Exatamente. E não é só a violência física. Pensa no alistamento de jovens. Muitos entram por falta de opção, por vulnerabilidade social, buscando algum tipo de status, de pertencimento. É um futuro que se perde ali. E a política? Eles se infiltram também? Cada vez mais. Financiamento de campanha, elegendo aliados, principalmente em nível municipal, onde conseguem influenciar licitações, contratos. A corrupção é a chave que abre essas portas. E o impacto na cabeça das pessoas, na saúde mental? É devastador. Viver sob esse domínio gera medo constante, trauma, ansiedade e depressão são muito comuns nessas comunidades. É como viver confinado, não só geograficamente, mas subjetivamente também. A liberdade fica muito restrita. Nossa, é um quadro bem sombrio. É complexo. A gente viu a transformação, né? De grupos dentro das prisões para organizações enormes, algumas até transnacionais. E as milícias surgindo como essa mistura estranha e perigosa de Estado e crime. O impacto é geral. Segurança, economia, política, bem-estar das pessoas. Fica muito claro que isso tudo está ligado a problemas bem profundos do Brasil, né? Desigualdade, o Estado que não chega em muitos lugares, a corrupção. Sem dúvida. E por isso, enfrentar esse problema não é só questão de polícia, de repressão. Precisa de muito mais. Políticas sociais, econômicas, reformas nas instituições. É um trabalho de muitas frentes. E pensando nisso tudo, fica uma pergunta no ar, né? Com essa infiltração tão profunda na economia, na política, qual é o limite real entre o Estado e o crime organizado em algumas partes do Brasil hoje? O que precisaria acontecer para a gente conseguir reverter essa captura? Uma questão difícil para a gente continuar pensando.